Beleza. Então, 25 de março de 21, aula de Programação Web 2, PHP, CodeIgniter, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela. Vem minha tela, pessoal? Sim. Beleza. Então vamos lá. Na última aula a gente fez alguns testes, né, do ponto de vista de... Terminamos com a estrutura de repetição lá no PHP e vimos aí a estrutura do CodeIgniter, né? Disponibilizei para vocês lá o CodeIgniter para vocês colocarem na máquina de vocês. Fizemos um teste de implementação do framework funcionando na nossa localhost. E hoje a ideia é que a gente se aprofunde mais no conceito do que é o CodeIgniter, qual que é a estrutura dele, tá? E que a gente comece a abordar a praxis que a gente vai utilizar na nossa aula para poder vamos dizer assim, como que eu posso dizer, explorar o CodeIgniter, certo? Como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com práticas, com situações, né? Então a gente faz um cenário, em cima desse cenário a gente aplica nossas aulas, tá bom? Então, quando você coloca lá a pasta do CodeIgniter lá no seu... Até inclusive fazer o exemplo aqui do que o Tassilo estava comentando aí. Deixa eu fazer um esquema aqui. Esse aqui foi um teste que eu fiz no final de semana. Brinquei aqui. Um teste prático. Mas isso aqui... Deixa eu salvar aqui, galera, só para... Teste 1, só para mim não perder, tá? Teste 2, eu esqueci. Deixei aqui. Então, por exemplo, né, Tassilo? Aqui, ó. Meu Visual Studio Code tá aqui. Então, vamos colocar o projeto para cá. Então, seguindo aí a dica da Evelyn, né, que eu tava todo... vai no abrir, vai isso aqui. Então, a gente vai no champ, htdocs. Então, compras aqui, né? A Evelyn falou, clico e faço isso aqui e arrasto. Ele abriu a estrutura para mim aqui, ó. Tá vendo? Já era. Então, o meu projeto tá dentro do Visual Studio Code, tá? Isso. Então, pô, também, né? Tá bom. Então vai. Então, você diz aqui, eu abro... Isso aí é uma dica do Otacílio, tá? Abro o CMD. Tá. Prompt de comando. Isso aqui é nostálgico. C /champ dir tal. Aí eu vou de CD compras, né? E aí... não, CD htdocs, né, Marcão? htdocs. Cara, você explica para os caras e faz errado, aí não dá, né? E abro code. Também vai lá. Beleza? Deixa eu só apagar aqui essas coisas aqui que a gente já não está usando mais. Beleza. Certo? Então são alguns mecanismos aí de fazer a coisa... você sim, né, Raul? Beleza? Então são formas e formas. Certo? Vamos, fiote. Bom, vamos lá. Bom, como que é aí a estrutura, né? Aqui tem o diretório application, que é o diretório da aplicação do nosso projeto. Então, lá no meu Visual Studio Code,
Estou dentro do diretório Application aqui, da aplicação. E ele já tem uma estrutura de pastas. Tá bom? Então isso aqui é o default aqui do meu CodeIgniter. Então a gente vai tratar algumas aí, né? Umas a gente vai só dar uma comentada superficial e outras a gente vai ver mais a fundo porque o nosso projeto, né, vem dele. Então só para a gente e até para eu testar também, porque eu não testei, eu vou dar aqui um localhost. Bom, meu dashboard tá beleza, tá meio ignorante aqui, mas só para quero tal. E aí eu vou bater compras aqui, vai. Eu fiz o compra 01, foi? É, fiz o compra 01. O meu é compra 01, tá? Não é o compras, mas então vamos fazer o seguinte aqui. Open folder. Cadê compra 01? Vou abrir o compra 01, tá bom? Só para trabalhar em cima dele aqui. Que é o meu aqui. Né? Então a gente está vendo aqui que ele está batendo lá no CodeIgniter no nosso projeto padrão. Raul pergunta, beleza, no final vamos fazer conexão com o banco? No final, caramba, Raul, a gente vai fazer no começo, cara. Porque tudo que a gente vai fazer vai ter dependência do banco, cara. A gente vai ter que fazer isso logo. Inclusive, a aula de hoje a gente já vai terminar, eu já vou dar o banco para vocês fazerem, montarem. Eu vou querer o banco montado para a próxima aula já. Porque a gente vai ter que trabalhar em cima dele. Que é a primeira classe que a gente vai trabalhar é a classe de usuários. De login. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer já é o quê? Validar o infeliz no banco. Certo? Então, para isso a gente vai ter que ter o banco já na nossa aula já para a próxima aula. No final dessas notas de aula eu já estou passando a estrutura. Tá? Então eu vou dar umas bedelhadas aí na aula do Luizão de banco. Mas semestre que vem vocês voltam para mim com banco, certo? Eu só permito o Luiz dar banco 2 porque eu não consigo dar banco 2 também, porque senão banco 2 também era meu. Tá? Para mim é um dos componentes, banco. E esse aqui é os componentes que eu mais gosto de dar aula. Tá? Então, vamos lá para a estrutura. Então, a gente tem a estrutura, tem a pasta cache. A cache ela serve para armazenar os arquivos que são colocados em cache no teu projeto. Inclusive, dá para mim pré-determinar isso. Tá? A config. A pasta config é uma das pastas mais importantes aí inicialmente para nós, porque é nele que a gente vai vai estruturar a nossa aplicação. Lá no Arduino não tinha o void setup? Então, aqui é o void setup do nosso projeto. Aqui que eu vou configurar, ó, a database, ou seja, eu vou configurar o meu banco, as constantes que eu for trabalhar, as rotas que ele vai trabalhar dentro da minha aplicação, tá? Então a gente vai ter que fazer um trabalho fino nessa primeira pasta aqui que é config, beleza? Controllers, então aqui vai ficar armazenado todas as controllers do nosso projeto, em cima das definições que vimos na aula passada, tá certo? O core, professor, esse já é o... Sim, já está no padrão MVC, exatamente. O core é o diretório usado para estender classes e funcionalidades do core do CodeIgniter, adaptando-se às necessidades de cada projeto. Você vai ver que as classes que a gente começar vai dar um extends. Extends e orientação objeto é o que? Herança. Então a gente vai ter a nossa classe e a gente vai fazer heranças de arquivos que estão nesse core aqui, que é nativo do CodeIgniter. Tipo, rota para ir lá no banco. Algumas rotinas internas do CodeIgniter ficam dentro desse maluco aqui, tá? Tô gravando a aula. Helpers. Helpers é um diretório que armazena os arquivos com funções. Ele é interessante, esse cara. Por quê? Vou explicar. Vamos dar um exemplo, bem besta.
Mas vamos supor que eu trabalho com datas dentro do meu projeto. E aí a nossa aplicação aqui, ela trabalha, até porque a gente está gravando lá no banco de dados do MySQL. Então vamos lá, ele está lá no padrão americano, que é ano, mês, dia. Pô, mas aqui a gente trabalha mês, dia, mês, ano. A gente pode criar uma função nessa helpers, por isso que ela faz socorro, né? Helpers. Eu deixar uma função lá dentro que ela só serve para fazer essa troca. E eu a chamo. Então, na hora que eu vou passar um valor, coloco lá, né, a função, sei lá, altera a data e passa a data no meio. A programação dessa função altera a data, dar um substring, quebrar a data, jogar ela para um lado, para o outro, a gente pode jogar essa função dentro da helpers. A gente vai pegar, eu vou pegar alguns exemplos para a gente implementar na helpers, para vocês verem como ela é bacana. Então, ela ajuda a quebrar esse tipo de galho aí, enquanto a gente estiver programando aí no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente fica perdendo tempo fazendo certas rotinas e que a gente poderia ter uma função lá que... E isso, Tassilo, vamos chamar uma função generalizada. Ou nem isso, uma função de troca de data. Eu sempre chamo de lá. Uma função de validação no CPF. Eu sempre chamo de lá. São rotinas que são mais comuns, mas que são usadas em várias partes do meu projeto. Eu instancio ela, tá? A pasta hooks, que é o armazena os arquivos que estendem funcionalidades padrão do CodeIgniter. Essa, particularmente, eu nunca utilizei, tá? A gente usou uma vez lá na Simpal, a gente usou quando a gente foi usar Mongo. Foi? Porque a gente queria mexer em um código, usar um padrão lá, para ele ficar batendo na conexão com o MongoDB e fazer a gravação de auditoria. Então a gente usou a pasta hooks aí, que aí a gente mexia nas funcionalidades padrões da nossa aplicação, mas a gente setava aqui dentro para ele poder fazer essa jogada para a gente, tá? Mas acho que foi a única vez que eu usei, eu nunca mais usei. Language. Language é aquela pasta padrão que caso você tenha idiomas dentro do teu projeto, tem que ter traduções para outras línguas, e assim por diante, você pode usar essa pasta para poder armazenar esses arquivos, tá? As libraries, que é uma pasta onde você armazena as bibliotecas que você cria para o seu projeto. Né? Lembra lá em Arduino que a gente fala que tem as bibliotecas que a gente tinha lá? Biblioteca de Liquid Crystal, biblioteca do sensor ultrassônico, que é o ultrassônico.h, tal. Não tem essas bibliotecas? Aqui é a mesma ideia. É um lugar onde a gente pode armazenar bibliotecas externas que a gente vá utilizar. Por exemplo, falando aqui, jogando o exemplo para o CodeIgniter, a gente tem umas bibliotecas para gerar PDF. Então, sei lá, você tem um relatório no teu projeto, melhor, você tem uma tela de consulta e aí você vai fazer uma consulta no banco lá, mergeando tabelas, joineando tabelas e vai trazer um resultado. Esse resultado vem em tela, beleza? Mas o que acontece? Eu queria imprimir essa tela. Eu queria imprimir esses resultados de um relatório. Tá certo? Então, beleza. Pô, a gente pode pegar e criar um PDF dessa consulta. Quando você bate nele lá, puff, clica, aí abre uma janelinha nova aqui e abre o PDF. Esse PDF é feito em cima de uma biblioteca. Essa biblioteca, a gente armazena lá dentro da Libraries, faz a instância dela, passa o parâmetro. Só a nível de curiosidade. Como que a gente faz os relatórios? E fica muito bom. Por exemplo, a gente cria a tela lá, consulta, bate, faz a consulta, traz os dados e eu quero imprimir. A gente bate, imprimir, a gente traz esses dados e como que a gente faz? A gente monta um HTML como se fosse não. A gente monta uma página com esses dados. É uma view.
Aí o que a gente faz com essa view? Chama a biblioteca PDF, ele converte aquela view em um arquivo PDF e joga aqui para mim. Entendeu? Em tela. Saca? Aí eu vou lá e imprimo. Se vale como curiosidade, é que eu gosto de trazer a vivência, né? Do que a gente apanha, para vocês verem como que é a vida. Mas lá na Simpal, por exemplo, a gente tem em PHP em chão de fábrica. O que é chão de fábrica? É lá no meio das máquinas mesmo, né? Então, tem alguns setores, não são todos, a gente está nesse trabalho embrionário aí, mas a gente está tentando. A gente disponibiliza um tablet. E aí agora a gente comprou um coletor de dados bem bacana também, que a gente vai começar a colocar as aplicações nisso. E aí o cara tá lá no chão de fábrica e ele faz uma transferência de produto de um almoxarifado, por exemplo. Então ele tá lá no chão de fábrica, ele tá olhando a quantidade de peças lá, né, tal, e fala, não, puxa, tem a peça fulana de tal, beleza, tem, sei lá, 50 peças, eu vou mandar para o estoque XPTO. Lá na empresa tem uma cultura lá, que quando faz esse tipo de transferência, é impresso um papelzinho desse tamanho, mais ou menos assim, que a gente chama de AT, que é aviso de transporte. E tem que imprimir esse negócio, porque o que o cara faz? O cara vai lá na impressora, pega esse negócio, esse papelzinho, e põe na caçamba e leva. Só que é o seguinte, que impressora a gente imprime isso? A gente usa uma impressora Argox, que não é essa aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. É que eu não lembro o modelo de cabeça aqui. Acho que é PPLB, qualquer coisa. Não. Não. Quero imagens. Para achar o que eu trabalho lá. Ó, eu trabalho com... Cadê a infeliz, gente? Não, aqui na minha orelha, aqui eu não vi. Eu trabalho com uma impressora dessa. Uma não, várias. Cacilda tá cara pra cacilda essa impressora, mano. Putz, ela não era cara desse jeito não, gente. Sem brincadeira. Não era, não. Ela era uns 2 contos, mais ou menos. 2 contos e meio, mais ou menos. Meu Deus do céu. Nessa pandemia tudo subiu. Mas, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, esse tipo de etiqueta aqui, ó? É o que a gente imprime lá, tá vendo? E aí o que acontece? A gente faz um PHP. Não seja usado. Pode crer, né? Então. Aí o que a gente faz, ó? A gente imprime esse cara. A gente pega esse papel de destaque e põe lá no... Só que acontece, como que o PHP faz para imprimir esse negócio? Quando eu estou usando um tablet, eu não consigo abrir uma aba para poder mandar imprimir, porque eu estou usando Android. Então eu não tenho como lá mandar imprimir direto numa impressora, blá blá blá. Putz, grila. E aí? Aí a gente fez uma jogada. A gente gera a view, geramos o PDF no servidor e startamos a aplicação web, exatamente. E lá no servidor, no server, a gente tem uma aplicação em Java rolando lá. Essa aplicação em Java pega esse PDF e manda para a impressora. Aí o cara, nossa, o PHP está imprimindo. Na verdade, não é o PHP que está imprimindo diretamente na impressora. Na verdade, é o servidor que mandou através de uma aplicação Java que tem lá. Eu mando o Java rodar, o Java sobe, vai no arquivo, vai na pasta, pega o arquivo, vê a impressora e manda. Como que a gente fez isso? A gente teve que matutar, porque o que acontece? A gente fez todo o projeto. O projeto rodando lindo, fazendo as interfaces, tá lindão. Mas na hora que a gente parou para pensar, falou, meu, e agora? A gente vai ter que mandar isso pro sistema da fábrica, para impressora. O cara tá com um tablet. Quando ele tá usando o desk, firmeza. Ele abre a aba, certo? E vai na aba e
imprime e já era. Mas quando ele tá usando o tablet, não dá. Então aí a gente teve que criar uma aplicaçãozinha pequenininha em Java, que aí ela faz esse trabalho pra gente aí, tá? Então só curiosidades, né? Que às vezes a gente precisa de outras linguagens pra gente poder fazer as coisas acontecerem. O usuário lá, ele não sabe nada disso. Ele só tem a tela na mão, ele faz a transferência, aperta o botão, ele faz a transferência de estoque, faz as transações de banco que tem que fazer, tudo. Mas aí para poder fazer essa impressão aí, a gente penou para chegar nessa solução. É óbvio também que deu um medo, né, meu? Deu medo na hora de a gente implantar, porque falou, porque é uma área crítica, né? Porque, imagina, movimentação de estoque dentro daquela empresa é absurdamente grande. Tem muita movimentação. A gente falou, o server não pode pipocar, os caras não podem pipocar aqui, velho. Se pipocar, lasca tudo. Pode parar a produção, né? Então era de uns medos. Então a gente foi colocando em doses homeopáticas, né? Porque não, assim, outro erro que às vezes as pessoas fazem, né, galera, é você montar um projeto e esse projeto que você monta é para uma área crítica. O que eu quero dizer com área crítica? Eu quero dizer que é uma área que ela não pode parar por circunstância alguma. Se ela parar, tem que ter um delay de parada muito pequeno. Tá certo? Que caia, em 5 minutos você suba de novo. Ou que pare, em 5 minutos você resolve o problema. Então a gente tem muito isso, entendeu? Então o que a gente fala, vamos fazer o seguinte, 98% da fábrica continua no sistema antigo rodando da forma que é, e vamos usar 2%, dentro desses 2% tem a área crítica, a gente pega o menos crítico dessa área toda, e vai lá. Fala, se der algum problema aqui, beleza, a gente não impacta o resto, e aqui a gente dá um jeito. Com medo de, se der errado, a gente tem como voltar. E aí, se for dando certo, a gente vai aumentando isso. Saca? Então a ideia é essa na implantação. Porque você virar tudo de uma vez é um risco do caramba. E você tem que ter um conhecimento de área, tem que ter um know-how. Tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Tem que estar muito testado, tem que estar muito alinhado o sistema. Porque mesmo assim vai dar algum enxabuço. Semana retrasada eu virei um estoque inteiro, que a empresa tinha planos de virar esse estoque em 40 anos, nunca conseguiu. A gente vestiu a camisa lá, eu fiz uma análise e tal, impactava em 6, 7 sistemas de uma vez, então não tinha como virar um pedacinho, o resto não, tinha que virar tudo de uma vez. Galera, eu fiquei testando, estudando esse negócio quase um mês para virar. E no dia que eu fui virar a chave, deu pau. Ainda bem que eu não consegui terminar a virada da chave. A chave virou, quando eu ia terminar a virada, tive que desvirar, porque deu um pau. Aí falei com a área, com os usuários, porque os usuários não forneceram as informações que complementavam para virar a chave total. Falei, a falha que eu tinha combinado com eles. Um dia eu entrei 5 horas da manhã na empresa para fazer isso. Aí eles viraram o código, os que eu precisava. Falei, eu vou virar um negócio 9 horas da manhã. Aí eu torcendo pros caras falar, não vai virar não, deixa pra virar amanhã. Os caras, vira aí, Marcão, nós segura a bucha. Falei, filha da mãe, podia ter falado pra virar amanhã, né? Ah, fazer o quê? Dane-se, né? Eu fui lá e virei. Aí sabe, quando você vira e tal, puta, só vê as tabelas atualizando, plá, atualizando e tal. Aí você fala que só, vira aí, manda os caras trampar. Aí você só fica no telefone assim, né? Tal. Aí você vai no banheiro, né? Não toca não, né? Deixa o telefone lá, tal. Voltei, né, meia hora, 40 minutos, 1 hora e nada de telefone tocar. Falei, caramba, deixa eu ver as evidências do banco, né? E fui no banco ver se os dados estavam se comportando dali para frente, porque aí depois toda a rotina já entrou, os dados tinham que já vir numa nova estrutura e tal. Eu comecei a ver os dados vindo, plá. Falei, caraca, velho.
Não é que funcionou? Não é que funcionou, caramba? Beleza. Aí deu pequenos equívocos, mas nada dentro da implantação, coisas normais. Putz, ó, esse produto, ele não tava, ele tava cadastrado, mas a gente cadastrou aqui de forma errada, precisa virar dessa forma, aí a gente vira na mão e tal. Beleza, galera, for, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente vai virar projetos, tá? Então, nunca se coloca tudo o projeto no ar de uma vez. A gente precisa ter testes, né? Verificar, fazer análise, planejar, né? Tá muito alinhado com a área que vai receber isso, porque senão, bicho, dá a zero do Pedro Franco. Aí o negócio complica, tá? Mas tudo bem, porque eu já falei demais aqui, mas só para dar uma abordagem aí. Que a gente tinha falado, a gente estava em bibliotecas, né? Logs. Então ele armazena os arquivos de logs, que dentro da config lá você consegue configurar esses caras. As models. Então a pasta de models é onde a gente vai guardar as models do nosso projeto, onde a gente vai ter a camada de regra de negócio e de banco, tá? Third party, que é a diretória que armazena os códigos de terceiros. Tá? Então, sei lá, seu projeto tem uma outra classe de um outro cara de uma empresa de terceiro. Você pode jogar aí dentro e ficar armazenado separadinho, bonitinho. E as views, tá? Que é onde você coloca as views do seu projeto, tá? Na minha aula aqui, a gente nem vai ver essa view, beleza? A gente só vai ver controllers, model e no início configs. E aí, para a gente dar uma brincada, vamos dar uma mexida lá na helpers também, tá bom? Então essa daí que vai ser a nossa brincadeira aí. Tudo bem? Tranquilo? Não é que é anti-front-end, cara. Não posso nem ser, né? Não é anti-front-end. É que eu curto isso aqui, velho. Se eu tiver que fazer front-end, eu faço. Já fiz um monte de front-end na minha vida, mas se eu puder ficar nessas camadas aqui, banco, eu tô de boa, sossegado. É o que eu curto. Tá? Beleza? Diretório System, né? A gente tem um diretório System aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Aqui, né? Que ele armazena o core do CodeIgniter. O core mesmo. Então, ou seja, ele tá a raiz do nosso CodeIgniter. Aí faz um comentário aqui, né? Eu nunca fiz isso, beleza, galera? Eu nunca fiz isso nem para testar. Mas diz que para você manter o CodeIgniter atualizado, na maioria das versões, basta substituir o conteúdo desse diretório pelo conteúdo do mesmo diretório da versão mais recente. Então, sei lá, você pega uma versão, sei lá, 3 pontos para lá do CodeIgniter, pega essa pasta diretório system e joga lá. Né? Então, sei lá. Eu nunca fiz isso, beleza? Não tive essa necessidade ainda. Mas sei lá, sabe aquela coisa de dev antigo? Que sei lá, mano, se eu tocar esse negócio, vai dar algum pau? Eu vou até academicamente falando, eu vou pegar um dia e vou fazer isso só para ver o que acontece. Tá? Bom. O arquivo index.php, que ele carrega arquivos necessários do core. Então isso aí a gente já vem padrão nele. E aí vem a mãos à obra, né? Da nossa aula aqui. Bom, olha só. Em nossas aulas, utilizaremos a praxis que eu falo, né? Que é a prática, para a gente aprender a utilizar o PHP com o CodeIgniter. Então, a ideia é montarmos um sistema de compras, que terá a seguinte decomposição funcional. Então, a ideia é que a gente tenha um projetinho que faça o login e lá tenha
cadastro, consultas e solicitações. Na parte de cadastro, a gente vai cadastrar as unidades de medidas dos nossos produtos que vão compor esse sistema de compras. O que é o sistema de compras? É o ato de eu ter lá um sistema para gerenciar pedidos de compra dentro de uma empresa, beleza? A minha ideia foi partir desse contexto. Então eu tenho lá um cadastro, que eu vou ter o cadastro das unidades de medida, o cadastro dos produtos e os cadastros dos usuários do meu sistema. Então a gente vai criar a gente vai ter muitas aulas em cima desses 3 caras inicialmente. Nós vamos fazer um CRUD completo em cima de cadastros. Beleza? Então, unidade de medida, a gente vai fazer um CRUD completo dentro da unidade de medida. Depois a gente vai fazer um CRUD completo dentro de produtos. E a gente vai fazer um CRUD completo dentro de usuários. O que é o CRUD? Insert, update, delete, select, insert, delete e update. Só o delete que a gente vai dar uma mentidinha, tá? O delete vai ser um update. Mas quando chegar lá a gente conversa sobre isso. Tá? Então, a gente vai usar essa estrutura. Aí, qual é o meu grande desafio, né? Quando eu dou essas aulas. E aí que é a minha grande vontade que eu queria ter feito esse semestre. Vou confessar para vocês aí. Tá vendo aí, ó? Cadastro, unidade de medida e tal. Garanto a vocês, a turma do semestre passado, que foi pro terceiro, é uma turma excelente. E vocês estão quanto? Nos meus projetos iniciais, eu não tinha nas outras turmas, eu não conseguia passar da usuários. Eu não conseguia passar do CRUD de usuários. Presencialmente falando para vocês. Por quê? Então, porque, não sei, galera, a aula não fluía. A galera não conseguia. Quando a gente veio para o EAD, mais especificamente semestre passado, fluiu produtos, usuários, e aí quando a gente estava implementando produtos, nós discutindo na aula, tivemos a necessidade de fazer a unidade de medida, e a gente vai explicar o porquê. Meu, espetacular. Então a gente fechou o cadastro. Só que aí o que acontece? Falei, galera, vamos manter o foco aí. A gente matou o semestre com esses 3, porque semestre que vem, lá tendo divisão no terceiro, eu me comprometo a pegar PW3 com um professor, que esse semestre é o Luiz também, PW3. Caramba, um muriçoca aqui. E aí a gente faz o quê? Faz o resto do projeto. Quer fazer as consultas, babinha. Dava pra atrelar com o banco 3, fazer umas consultas muito loucas, umas views bacana pra caramba. E montar as solicitações de pedidos. Meu sonho era fechar esse projeto. Mas aí não teve a divisão, então a gente não conseguiu continuar esse trabalho. Então, sei lá, queria ver com vocês se a gente consegue fazer esse trabalho. Esse é o meu grande objetivo. Esse semestre, eu vou querer andar com vocês o máximo que eu puder aqui. O máximo que eu puder. Se a gente puder montar essas 3 caras aí lá para cair para consulta, a gente vai embora, mano. A gente manda bala. Mas quem é o meu termômetro? Vocês. O meu termômetro sempre são vocês. Quem diz o ritmo aí do meu andar são vocês. Cola nessa que eu passo de ano, é isso? Cola na nossa? Não, eu confio em vocês mesmo de boa. Eu gosto muito de
Vocês são uma turma que dá prazer da aula. De verdade. Tá? Então, vamos juntos aí. A gente se ajuda e vamos desenrolar esse negócio aí. Beleza? Então, essa é a estrutura. Garanto a vocês que até aqui, conhecendo vocês, a gente chega tranquilo. A gente só precisa andar juntos aí. Tá bom? Professor, mas esse trabalho aí a gente vai fazer o front em React lá com o Luiz e o back com o senhor, né? Boa, é da hora, professor. Porque são stacks diferentes. É essa que é a grande jogada. Achei que o senhor ia dar front também, já que o senhor ama. É assim também, não exagero, não amo. Eu gosto dele, né? Amiguinho. É um colega, vai. Mas a ideia é essa, eu e o Luiz a gente anda junto nesse componente. Tá? Então, o Luiz ele tem todas essas aulas minhas, porque em cima das minhas aulas ele montou as aulas de front. Entendeu? Colega, então. Entendeu? Então, assim, eu e o Luiz a gente senta direto para trocar ideia. Olha, meu projeto tá assim e tal. Aí ele manda uma solicitação. Marcão, putz, manda esses dados assim, assado, como que vai ser, como que deixa de ser, e aí a gente vai trabalhando. Tá? Então, o Luizão vai andar de um lado e eu vou andar do outro aqui, mas a ideia é fazer a integração dos dois. Beleza? E aí lá no final do semestre, obviamente, a avaliação final lá é ver os dois atrelados. Conversando. Beleza? Cara, então, sabe, é isso aí que o Renan comentou aí, né? Ah, puta, eu fico confuso. Meu, você imagina, lá na empresa a gente trabalha com. Tem uma galera que é mais da velha guarda, né? Vamos falar assim, né? Cara, quando a gente mostra esses códigos para eles, meu, os caras quase ficam loucos, porque os caras falam, meu, como que vocês conseguem? Porque, meu, você tá mexendo com esse HTML, esse CSS, aí você mexe com PHP, aí no meu caso eu mexo com .NET, porque tem um projeto que eu tenho que dar suporte em .NET, eu tenho que mexer com Visual Basic 6, eu mexo com banco. Os caras falam, meu, vocês são tudo louco, cara. Eu falo, não, não é louco, a nossa vida é essa, não é, nego? A gente não tem muito pra onde correr, não. Ou a gente abraça esse negócio e vai pra cima, não tem o que fazer, né? Então, é engraçado isso aí. A gente dá risada. Tudo bem quanto a... Aí no final o salário é de 900 conto. É. Ah, tem que começar, né? Não tem jeito. Por isso que eu falo, né? Você tem que gostar disso. Não tem muito pra correr. Não tem muito pra onde correr. Tem que gostar, cara. Tem que gostar. Bom, então lá. A cada aula, o nosso objetivo é montarmos a estrutura de cada módulo dessa ideia acima. Portanto, aí é aquilo que eu falei, né? A frequência de vocês, o entusiasmo, a vontade de estar aqui com a gente, tal, a gente trocando aquela ideia bacana, é fundamental, beleza? Então, é o que eu sempre falo desde o primeiro, né? Vocês já devem ficar de saco cheio de mim aqui. Fica que nem a cara da Daiane aqui. Eu fico olhando a cara dela aqui na foto dela, ela tá assim, ó. Então, é isso aí, Daiane. É bem por aí mesmo. Entendeu? Mas fazer o quê? Eu tenho que ser chato, eu tenho que falar para vocês que ah, tem que vir, tem que estar na aula, tem que praticar. Não tem segredo. Mexe não, professor. Vixe, ela é brava, é. Tá vendo? Nem isso eu não sei, cara. Então, isso que eu sinto falta do presencial. Da gente brincar, dar uma zoada. Isso é fogo. Ela é marrenta? Ixi. Avião. Vixe, Daiane, estão falando de você. Pior que ela não tá nem se defendendo. É braba? Vixe, caramba.
Então tá, bom, levando em consideração que a gente fala para vocês que nosso projeto, para poder dar início, a gente precisa começar pela base de dados, né? Então isso é uma coisa que eu falava para vocês lá no semestre passado, lembra que a gente cansou de fazer diversos exercícios juntos aí, né? Fazer juntos. E a gente falava muito isso, né? A base do nosso projeto é o banco. Então, vamos começar a fazer essa bagaça aqui. Então, ó, sempre que diz... Bom, aqui lá não vou nem ler de novo. Tabela de login. Então, vamos começar pela tabela de login. Antes de qualquer coisa, o meu script todo foi escurento, documentado, que eu gosto de comentar as coisas, né? Então, não tem jeito. Então, vamos lá criar uma base de dados chamado compras. Beleza? Vou dar lá um use compras para poder tomar posse desse banco. E aí, vamos fazer o quê? Criar essa tabela de usuários. Bom, vamos começar dando o primeiro campo para ele, que é o ID do usuário. Ele vai ser inteiro, auto-increment e primary key. Então, a minha chave dessa tabela vai ser o ID usuário. Na sequência, eu vou criar o usuário. O usuário vai ter um varchar de 15. 15 posições, beleza? 15 bytes de posição e, obviamente, não pode ser nulo o campo. Eu tenho que definir alguma coisa para ele. A senha vai ser um varchar de 10 e not null também. Tudo bem? Vamos deixar assim por enquanto. E aí eu vou trazer uma experiência que eu tenho que é bem válida, tá? Que são dois campos. O DTCria, que é um date time, ou seja, ele vai ter dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. E o default dele vai ser o quê? A data corrente. Então, o que eu quero dizer? Vocês, ao inserir dados nessa tabela de usuários, você não vai fornecer o DTCria, porque ele vai pegar do servidor. Para que é esse cara? É para ter a data em que o registro foi criado. Que é a instância, né, que a gente viu lá no começo do primeiro módulo. A instância é o quê? O registro. A hora que esse registro entrou em minha base. Eu tenho isso documentado. Quando que eu criei o usuário da Evelyn? Sei lá, dia 25 de março de 2021, às 22 horas. Tá? E o status. Caramba, Marcão, status porque tem alguns casos que o status ele fica uma palavra reservada, como comando. Então eu coloquei status, aportuguesei o negócio. E é um varchar de 1. O que é esse status? Esse status é a vida do registro dentro da base. Tá vendo que ele tá com default ali branco? Então vamos entender que esse registro ele vai ter um default branco, ou seja, ele está ativo no meu sistema. Porque lá na frente, quando a gente for fazer o cadastro do usuário, a gente vai ter alguma coisa de desativar o usuário. Aí a gente vai usar o quê? Esse campinho para poder administrar os status dos meus usuários no meu banco de dados. O usuário que for diferente de branco, for status, por exemplo, de deletado, ele não pode logar no sistema, ou ele não pode fazer movimentação nenhuma dentro desse nosso sistema. Então, é controle. Então, os dois últimos campos é mais de gestão do registro. E os outros 3 de cima são efetivamente os dados que eu vou trabalhar. Mais efetivamente, o segundo e terceiro, que é o usuário e a senha. Tudo bem? Tanto que eu faço o insert do usuário aqui, ó. Eu dou um values e coloquei um admin. E a senha admin 123. Se eu abrir aqui o Workbench, deixa eu até abrir aqui.
A gente mostra até isso funcionando. Que eu não sou bobo nem nada, eu já tenho o Skipit pronto para isso, né? Eu não vou ficar codando esse negócio aqui e tal. Ô, professor, ali no status poderia ser também, tipo assim, um indicance com 1 ou 0? Poderia. Você que define. E aí, quando é assim, o tipo, o PHP manda 1 ou 0 ou ele manda true ou false? 1 ou 0. Que o Ele PHP não recebe tem. do front true ou false e envia pro back 1 ou 0. Ou pro banco 1 ou Pro 0. banco, lá pra model, lá na model, sim. Isso. 1 ou 0. Entendi. Isso. Deixa eu ir aqui no meu G-Drive. ETEC DSPW. Aqui vamos para as aulas. Script de banco. Banco de compras. Aqui. Eu já tenho aqui, né? Aquilo que eu expliquei para vocês está aqui, tá? Então eu vou lá criar o meu banquinho. Beleza, criei o meu banquinho. Tá aqui compras. Vou dar um use nele aqui, você vai ver que ele vai ficar agora em negrito. E monta a estrutura da minha tabela, que é de acordo com aquilo que a gente colocou lá. Ó. Montei lá. Então, dou um refresh aqui. Tá a minha tabela de usuários criada. Cadê meu insert? Cadê meu insert? Ah, tá. E aí meu insert tá aqui, ó. Inseri o dado e vou fazer um select nele. Então, lá. ID 1, admin 123, a data 25/3/2021, às 22 horas, 4 minutos e 23 segundos, que foi o horário que eu criei o nosso registro. Tá certo? Ponto. Até aqui eu acho que não tem chabu. Tá vendo? Após isso, então eu criei meu banco. Tá certo? Então, ótimo. Então vamos lá. Eu tô com o Code Igniter lá na minha pastinha, na HTDocs, beleza. Criei o meu banco. Então, o meu banco lá, já criei e pus uma tabela. É óbvio que a gente vai construindo as outras tabelas no decorrer das aulas, beleza? Só para a gente não poder, para a gente não poluir, vamos dizer assim, o nosso raciocínio inicial aqui. Como que tá até, mas didaticamente falando, tá? Quando a gente fosse fazer o projeto, a gente poderia fazer o projeto, criar todas as tabelas. É porque eu já tenho isso tudo desenhado. Então eu falei, não, eu vou fazer por tabelas com a galera, que eu acho que é mais fácil de entendimento. Mas no dia a dia seu lá, é bem capaz de quando você montar a base, você já monte ela toda feita, né? Todas as tabelas e os seus relacionamentos direitinho, tá? Só estou fazendo dessa forma para tornar mais didática a coisa. Agora, beleza, olha só. Aí aqui na sequência, a gente vai mexer aonde, ó? Temos que configurar o banco de dados no PHP. O que muita gente estava achando que ia ver lá no final do módulo, você vai ver hoje. Como que eu vou configurar esse banco no PHP? Então vamos lá. Simplão, ó. Aqui do lado. Até para a gente acompanhar junto aqui, ó. Vou abrir aqui o meu Visual Studio, tal. Fechar aqui, porque aqui a gente já viu a aula passada, que é o Welcome, tal, não me interessa agora. Então olha só. Após isso, temos que configurar o nosso banco de dados no arquivo databases.php, tá? Na pasta application config. Olha lá, application config. Tem um cara chamado database.php. Bato nele. Já tem aqui o arquivo de configuração. Ele tem já dentro dele tudo documentado, que é cada campinho, ou cada, perdão, atributo que eu vou passar. Ele explica para você. E aqui no final, você consegue, dentro desse array DB,
você vai informar para ele os parâmetros. E o que é mais fácil? Você vai informar o quê? O hostname, localhost. Porque o banco está na sua máquina, localhost, não tá? Aí vem a pergunta, Marcão, mas está lá no servidor, minha empresa tá na LAN, né? Tá aqui na LAN. E é óbvio, né? Que o banco de dados não está na minha máquina de dev, está no servidor. O que eu faço agora? Lascou. Não. Exatamente, até o Raul falou, famoso 127.0.8, mais não. Vai aqui. 0.0.0.1. Lá na tua empresa, ele vai falar que está no 192, 168, sei lá, 10, 125. Isso é o quê? O endereço IP do server. É para onde ele vai apontar. Dentro da tua LAN, se você vier aqui no CMD, óbvio que não vai dar certo isso, mas dentro da tua LAN, da tua local área network lá da tua empresa, se você der um ping 192, 168, qual que eu coloquei? 10.125 e bater aqui, ele vai disparar um pacote lá pro teu servidor e vai começar a te dar retorno. Tô mandando pacote, tá retornando. Quer dizer que essa máquina tá ativa dentro da tua rede. Beleza? Então, é o quê? O que é esse cara? É quem? O teu servidor de banco. Então você aponta para ele. Beleza? Então só para a questão de se eu estivesse usando esse cara em uma rede, numa LAN da vida. Beleza? Professor, Oi. a conexão do CodeIgniter é MySQL, não é o PDO? Pode ser o PDO também, você que define. Mas aí tá DB Driver MySQL, eu posso trocar por PDO e vai quebrar? Você vai ter que mexer em algumas configurações, em algumas classes aí. Tá? Mas é aqui. É aqui. Mas aí... isso torna ele um pouco inseguro por ser MySQL e não PDO? Não. Eu entendo que não. Entendo só a forma de você buscar, mas eu entendo que não. Porque assim, o que acontece? É até uma briga que eu fazia com o Cristiano, né? O professor Cristiano. Quando ele dava PHP pra galera, ele dava em PDO e ele não usava código SQL na camada de modo. Ele usava do PDO. Né? Então tinha lá as funções, tanto que eu nem uso, eu nem sei a maioria deles. Mas ele tinha já programas pré-prontos para inserir, para consultar, tal. E eu, no último semestre dele, eu falei, mano, eu não queria isso com os caras, não. Eu queria que eles fizessem SQL puro, cara. Pô, Marcão, não, por mim, beleza, velho. Eu falei, pô, mas os caras tem banco 1, tem banco 2, tem banco 3, para poder chegar lá e usar uma linguagem que ele vai fazer um CRUD. Isso é coisa minha, tá? Minha, Marcos. Pô, o cara vai chegar lá no modo que ele vai poder fazer essa coisa, putz, bater no banco e tal, né? E dar insert, dar update, dar select, aqueles selects absurdos com inner joins, o caramba 4. Aí o cara vai vir usar a parte de SQL, da model lá, inserir e tal nas tabelas do padrão deles. Cara, eu não quero isso. Eu quero SQL puro. Então comigo aqui vocês vão usar SQL puro. Tá? O Node.js também tem isso. Tá? Quando eu trabalhei com o Node.js, eu falei pros caras, mano, eu vou usar SQL, velho. Você me desculpa, mas eu vou usar SQL. Os caras, não, Marcão, usa o que você achar mais confortável. Eu usava SQL. Então aí, a gente poderia usar PDO? Poderia. Mas até pra gente ganhar um tempinho aí, o Evelyn, a gente vai usar a priori MySQLi, tá? Mas, totalmente configurado, funciona, que é uma beleza também, da mesma forma, tá? Entendi, é porque uma vez eu tinha visto como a SQL estava em desuso por ser inseguro. Também, tem isso. Mas lá na empresa, por exemplo, a gente usa ele. Entendi. Entendeu? Mas, de novo, são critérios. Tá bom? É aquilo que eu falo, né? Tem o pior, melhor tal. Não. Tem o que a gente se adapta para utilização. Aqui com a gente vai usar esse cara. Beleza? Então, beleza, olha lá. O hostname e o localhost, que eu não vou mexer.
Aí tem lá o username, né? Como é o padrãozão lá do MySQL, vai ser o root. Não temos senha, beleza? Isso não é usual, isso não é padrão, isso não é seguro, que nem eu estava falando com a Evelyn aqui, né? Óbvio que todo banco deveria ter quem? Uma senha de acesso. Tudo bem? A gente vai ver essa coisa lá no terceiro. Então, por exemplo, a gente vai criar bancos que a gente vai vincular usuários e senhas a ele, que é o caso. Como não é o objetivo da gente chegar nisso agora, a gente vai deixar o padrãozão, username root e a password em branco, que é aquele padrãozão, tá? Database é o nome da base de dados que a gente deu lá no create, então vai para compras. Beleza? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Terminou aqui, já era. O banco, se eu der um Ctrl S aqui, ó, seu banco está configurado no CodeIgniter. Acabou, só isso, mais nada. Tá? Parâmetros iniciais, a gente viu o banco. Padrões iniciais. A gente vai ver o routes, que é o tal da rota. Cadê a pegadinha? Não, não tem não. Vamos brincar com a rota. O que é a rota? A gente vai mexer na Default Controller. Lembra que eu comentei isso na aula passada? Quer ver? Ó? Se a gente for lá na Default, na routes, que está aqui, ó, dentro da pasta config, a gente estava em database, agora a gente vai abrir routes, rotas. Tá dizendo aqui toda a documentação do que é, onde que eu consulto, né, tal. E aqui vem esse cara aqui, ó. Default Controller. Lembra lá na aula de MVC? Na aula de MVC, a gente viu lá que quando o usuário bate na URL, ele não vai primeiro na view, ele vai na controller. Lembra que eu falei isso? Citei lá atrás. É exatamente o que eu estou configurando aqui, ó. Esse cara holds, ele vai olhar para qual controller ele tem que apontar. Tá vendo que ele está apontando para controller Elcome aqui, ó? Se eu vir aqui, ó, só para fazer aqui dar um overview aqui, ó. Eu estou na config aqui, ó. Tá vendo a controller aqui, ó? Quando eu bater na controller aqui, vai ter uma classe chamada Elcome aqui, ó. Se eu abrir, tá chamando quem? A view, que aparece aquela primeira, pelo método index, lembra? Então, ou seja, ele vem aqui na rota e vai procurar essa classe aí. Elcome. O que eu colocar aí é onde ele vai bater lá no começo. Elcome. Nós vamos colocar quem? Login. Então, nós vamos ter uma classe chamada login, que é ela que vai ser a primeira coisa que vai ser executada na hora que eu bater na URL. Veio. Vou lá na config. Cadê? Aqui dentro de config tem a config, né? Opa. Cadê? Compra 01, config. Tá aqui. Dentro da config eu tenho a base URL. Que é o quê? O que eu vou digitar lá no browser lá? Que vai setar esse meu projeto. Então tá aqui, ó. http://localhost /compras /. Essa é a nossa base URL, é a nossa. Porque você vai ver que vai ter lugares dentro do nosso projeto que ao invés de a gente digitar http://localhost, como a gente vai só colocar base URL, ele já vai entender que é isso.
Beleza? Deixa eu ver o que mais. Isso aqui eu tenho que ter como uma receita de bolo, galera. Vamos já mexer na autoload, que a autoload é o arquivo que, quando o CodeIgnite é instanciado, ele já vai aqui e instancia esses caras. Deixa eu ver aqui na helpers. Autoload helpers, né? Cadê helpers? A gente vai chamar através de URL. Então, quando a gente fizer qualquer coisa relacionada a helpers, isso a gente vai fazer um exemplo lá, a gente vai chamar através de URL. Beleza? Não através de arquivo, e sim de URL. Você vê ali que tem um exemplo, né? URL ou file. A gente vai chamar através de URL, a gente vai chamar através de caminho, tá? E eu também preciso mexer nas libraries, nas bibliotecas. Cadê? Cadê? Cadê autoload, libraries? Será que eu passei? Ah, aqui, passei. As bibliotecas que serão instanciadas no autoload. O meu é compras 1, beleza? Ah, é verdade, brother. Tá, beleza. Obrigado, Wellington. Você falou aí. Show. Não, se eu fosse rodar, não ia funfar aqui. Beleza, mas deixa nesse padrão aqui, porque como a aula vai ficar gravada e a aula que vocês vão fazer para vocês aí na casa de vocês, mas para a nossa próxima aula eu já faço o quê? Já inverto e jogo, deixo como compras também. Mas obrigado por alertar. Então o que acontece? As bibliotecas que vão subir a database, que vai fazer o vínculo do nosso banco. E eu já vou pôr aqui as sessões. E vai ter algum momento aí que a gente vai trabalhar com variáveis de sessão. Beleza? Então, chega a hora, a gente comenta delas. Eu tenho o htaccess, que o htaccess dá suporte para URL amigável. Tá? Então, por exemplo, que ele está dizendo aqui, ó, o grande problema é que ela ainda insiste em mostrar o arquivo index.php. Então, a gente não vai ter essa treta. Tá? Porque a gente vai usar, por exemplo, aqui ó, no CodeIgnite, aqui, ó, fica http://site.com.br/index.php/controller/método/parâmetro. Como deveria ser? Seu site.com.br/controller/método, e se tiver o parâmetro, passa o parâmetro, já era. Então a gente vai tornar essa URL amigável. Com isso, tem um arquivo chamado htaccess. Esse cara, eu já vou passar nas notas de aula hoje, esse maluco pronto. Tá? Que aí tem que ficar codando isso aqui é um pé no saco. Então, eu já vou passar para vocês aqui, que ele vai subentender aqui, ó, compras/index.php, então ele já torna amigável, ou seja, basta eu bater compras/controller/método, já era, ele já resolve a parada para mim, não fica essa palhaçada que está aqui em cima, saca? Então isso aqui, esse arquivo eu já passo para vocês na sequência, vocês precisam colocá-lo dentro do C#, htdocs, compras. Então você vai abrir a pasta aqui, ó. Cadê? C champ htdocs. Eu tenho já um compras aqui que eu tenho o htaccess aqui. Cadê? htaccess aqui. Eu tenho ele aqui, só vou pegar ele como exemplo, tá? E vou jogar lá no meu. Compras 01, cadê ele aqui? Compras 01. E eu jogo ele aqui. Já era. É isso que eu vou ter que fazer, tá? É isso que vocês estão a mexer nele, tá bom? Então vocês não precisam mexer em nada, só pega esse arquivo e joga aqui, tá tudo em casa. Beleza? Eu vou disponibilizar esse arquivo junto aqui com as notas de aula de hoje, tá? Feito isso, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos a configuração de ambiente. Então fizemos o quê? Montamos o banco, montamos a tabela de usuários, populamos ela, beleza?
Fizemos as configurações do banco, das rotas, na parte de config, a base URL, no autoload, implementamos as libraries e as helpers, beleza? E o htaccess. Feita essa parafernália toda, eu bato lá e o meu projeto está ok. Beleza? Ok assim, ele está configurado para a gente poder trabalhar. Beleza? Então, o que eu vou querer de lição de casa, assim, vamos falar, a gente pode dizer assim, né? Que vocês preparem esse ambiente, porque aí na próxima aula a gente vai falar um pouco de API, tá? Vamos falar um pouquinho de API, vamos fazer um exemplo aí, uma brincadeirinha em API. E aí a gente vai já fazer os métodos, a gente vai abrir uma classe de usuário, e aí a gente vai começar a codar essa classe de usuário na controller, fazendo as validações. As nossas controllers vai principalmente fazer as validações do que vem do front, tá certo? Para eu não precisar ficar mandando coisa que não vai ser processada para model. Bem aquilo que a gente conversou lá passada, eu não estou mentindo para vocês. Tudo que a gente está vendo, vai ver, é tudo que eu preguei lá atrás. Então, a nossa controller, a gente vai pegar e esse dado que está vindo da view, e a gente vai fazer uma consistência nele primeiro, ver se os dados estão ali e tal, estando, a gente vai passar para a model, e dentro da model a gente vai fazer o que tem que fazer lá. Se não tiver, eu já devolvo para a view falando, ó, meu, vai se ferrar, arruma isso aí que tá errado esse negócio. Tá? Então, bem passo a passo mesmo, mas para a gente fazer uma coisa bacana. Beleza? Alguma dúvida até aí? Então tá. Então a gente vai ter aí... A gente só vai ter aula daqui 2 semanas, né? Então, esse tempo é vocês poderem montar esse ambiente, tá? Deixem ele montadinho, configuradinho. Olhem as notas de aula, bypass aqui direitinho. E aí na próxima aula a gente já vai começar a pôr na mão na massa. Monta o banco, deixa o script, salvem o script, beleza? Deixem o script salvo. Porque conforme as aulas forem passando, a gente vai criando mais tabelas. E aí eu quero que vocês comecem a ter a documentação desse script. Tudo bem? Sir, o código do script está completo ou o senhor vai... Eu estou preocupada só com as conexões, as foreign keys. Não, não está completo não, só vai ter a tabela de usuário. Mas as foreign keys, aí depois a gente faz com alter table. A gente dá alter table e faz a amarração. A gente cria as tabelas e depois a gente vai usar alter table implementando as chaves estrangeiras. Não tem problema nenhum. Ah, beleza, então. Fica tranquilo. Beleza? Então tá, hoje como temos tempo, né? Eu vou fazer a chamada com vocês aqui.